Terrível. O castigo chegou hoje no Brasil. Padre Pio já alertava. Meu querido amigo, minha doce amiga, hoje eu venho com o coração apertado, porque há sinais que não podem mais ser ignorados. O que Padre Pio revelou, aquilo que parecia tão distante, agora pesa sobre nossos dias como uma sombra fria. Talvez você tenha sentido ultimamente esse peso inexplicável no peito, aquela sensação de que algo muito grande se aproxima. Não é apenas a idade, nem o cansaço natural da vida. É a alma que grita, é o espírito que sente a movimentação dos céus. E é por isso que hoje eu falo direto ao seu coração. Algo mudou, e a mudança não espera ninguém. O primeiro sinal já foi dado, e é por misericórdia que você está ouvindo isso agora. Há uma porta aberta, mas ela não ficará assim para sempre. Você já sentiu aquele vazio estranho, mesmo cercado por pessoas? Uma solidão que aperta, mesmo com a casa cheia? Pois é, não é à toa. Há uma batalha invisível acontecendo, e só quem tem olhos espirituais pode perceber. Não deixe que o mundo moderno endureça seu coração. Não se distraia com barulhos vazios. Padre Pio avisou que os tempos seriam difíceis, mas também prometeu que para os de fé, uma luz especial brilharia. Por isso, preste atenção. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio, que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Não feche seu coração, meu amigo, minha amiga. Muitos estão cegos pelo medo, pela correria, pela dor dos próprios passos. Sentem dores nos joelhos, cansaço nos ombros, um peso inexplicável nas costas, e acham que é apenas o corpo reclamando da idade. Mas não é só isso. O espírito também sente. Cada lágrima que escapa no silêncio da madrugada é um pedido de socorro que sobe até o céu. E você não foi esquecido, você não foi abandonado. Quando Padre Pio recebeu suas visões, ele chorou por nós, pelos que hoje caminham cabisbaixos, sem entender o motivo do próprio sofrimento. Não ignore esse chamado. As revelações de Padre Pio estão se cumprindo em nossos tempos, e muitos ainda não perceberam. Por isso, disponibilizamos o livro sagrado de Padre Pio, que já está mudando vidas e trazendo milagres para quem crê. Sabe aquele suspiro que você dá quando olha pela janela e sente que o mundo perdeu o brilho? Não é só saudade dos velhos tempos, é a alma tentando lembrar do que é eterno. Por isso, hoje eu peço que você escute seu próprio coração. Não tape seus ouvidos para os sinais que estão vindo de todos os lados. Cada notícia assustadora, cada tragédia inexplicável, cada lágrima que você enxuga em segredo, são lembretes vivos das palavras de Padre Pio. Em tempos de provações, Deus envia seus instrumentos. E Padre Pio é um deles. Disponibilizamos o livro digital de Padre Pio, que já está transformando a vida de quem precisa de um milagre urgente. Se seu coração sente esse chamado, não ignore. Baixe agora no primeiro comentário fixado. Talvez hoje você esteja sentindo dores que não consegue explicar. Talvez olhe para suas mãos e veja marcas que o tempo deixou, e com elas vem o medo do que ainda pode acontecer. É normal ter medo. É humano, mas também é divino reconhecer que não estamos sozinhos. A força que nos sustenta vem de algo muito maior que qualquer dor. E é essa força que Padre Pio nos ensinou a buscar. Quando ele chorava em oração, era por mim, por você, por todos que um dia se sentiriam perdidos, como talvez você esteja agora. Muitos estão cegos para o que está acontecendo no mundo, mas você que ouve este chamado, saiba. Padre Pio deixou revelações que podem mudar sua história. Se em algum momento você pensou em desistir, se acordou cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono, saiba que não é o seu corpo que está te traindo. É o espírito que pede socorro. E há socorro, há uma saída. Não acredite nas vozes que dizem que é tarde demais.
Não aceite que o sofrimento seja o final da sua história. Padre Pio, em sua santidade, deixou mensagens para este tempo de tribulação. O livro digital que disponibilizamos está tocando corações e operando milagres. Se o seu coração pede por uma resposta de Deus, não adie. Acesse o primeiro comentário fixado e receba essa graça. A vida pode recomeçar, e ela recomeça primeiro dentro da alma. Talvez você esteja sentindo a garganta apertada agora, como se quisesse chorar, mas não soubesse exatamente por quê. Essa emoção é o Espírito reconhecendo a verdade que há nestas palavras. Não lute contra isso. Deixe que a luz entre. Às vezes, tudo o que precisamos é de um pequeno gesto de fé, um pequeno movimento para que o céu se abra. E é por isso que eu te digo, o livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não deixe para depois. O tempo é agora. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que no próximo domingo iria tentar rezar mais? Quantas vezes você adiou uma conversa sincera com Deus, achando que haveria outro momento melhor? Meu querido, minha querida, o tempo não está mais a nosso favor. O relógio dos céus corre em um ritmo diferente do nosso, e cada batida do seu coração é um convite urgente para acordar. Padre Pio revelou mistérios do Apocalipse que poucos conhecem. E agora, através deste livro digital, sua vida pode ser transformada por um milagre. Se você sente que não pode esperar mais, acesse o primeiro comentário fixado e permita que Deus fale com você através de Padre Pio. Não é à toa que, mesmo com todos os avanços, sentimos que algo fundamental falta em nossas vidas. O progresso do mundo não preenche o buraco da alma, e por mais que tentem nos distrair, no fundo sabemos, estamos vivendo tempos profetizados. Tempos em que a fé é mais preciosa do que o ouro. E você, que sente esse aperto no peito, já está entre os escolhidos que conseguem ver além da superfície. Não ignore isso. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Não perca essa oportunidade rara de ser tocado de verdade. E se eu te dissesse que as lágrimas que você derramou em silêncio foram vistas? Que não passou despercebido aquele momento em que você pensou que ninguém mais se importava com você? Há coisas que o coração sente antes que a razão entenda. E se você está aqui agora, ouvindo esta mensagem, é porque seu espírito foi chamado. Não deixe que o cansaço roube o que ainda pode florescer dentro de você. Há mais do que dor à sua espera. Há uma promessa antiga, escondida, que Padre Pio revelou, e poucos foram dignos de ouvir. Agora você faz parte disso. Não largue esta chance. Cada notícia ruim que você vê, cada tragédia que abala as cidades, cada tempestade repentina que ameaça, são apenas ecos de algo muito maior que já foi anunciado. Muitos vivem como se tivessem todo o tempo do mundo, mas você sente no íntimo que isso não é verdade. Há uma contagem regressiva invisível, e ela se apressa. Não se trata apenas de rezar mais forte ou de ter pensamentos positivos. Trata-se de agir antes que seja tarde demais. Porque haverá um dia, muito em breve, em que o que foi revelado se fechará como uma porta que ninguém poderá mais abrir. Sabe aqueles sonhos estranhos que você teve recentemente? Aqueles em que sentia uma presença olhando por você, ou uma voz chamando seu nome enquanto dormia. Não são sonhos comuns, são chamados, são toques do divino em sua alma adormecida.
Padre Pio sempre dizia que Deus fala mais alto no silêncio das madrugadas. E se você se sentiu acordado no meio da noite sem motivo, saiba que talvez tenha sido o próprio céu tentando lhe acordar para algo que não pode mais esperar. A pergunta é: você vai ouvir ou vai ignorar esse chamado? Quantas vezes você já olhou para as notícias e pensou: o mundo não tem mais jeito? Quantas vezes você se entristeceu ao ver valores sendo jogados fora, a inocência das crianças sendo roubada, a violência tomando conta das ruas? Padre Pio já havia profetizado tempos difíceis como este que estamos vivendo. Para ajudá-lo a vencer este momento, estamos disponibilizando o livro especial de Padre Pio, que está mudando vidas e realizando milagres. Se você sente que precisa de uma intervenção divina, acesse o primeiro comentário fixado e garanta sua cópia antes que saia do ar. Mas atenção, não pense que basta querer. Fé sem ação é como uma vela apagada em meio a uma tempestade. Você precisa se mover, precisa dar o passo de fé agora, enquanto ainda há tempo. Não existe conforto na indecisão. E é no calor da escolha que Deus forja os seus escolhidos. Não fique esperando que o milagre venha bater à sua porta sem que você tenha estendido sua mão primeiro. Quantas pessoas você conhece que dizem acreditar, mas que vivem como se nada fosse acontecer, que zombam dos sinais, que riem das profecias? Não se junte a eles, porque Padre Pio avisou. Virá o tempo em que aqueles que zombaram clamarão por misericórdia, mas não a encontrarão mais. Virá o tempo em que será tarde demais para se arrepender, e será horrível demais para suportar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você sente essa inquietação agora no seu peito? Esse peso que parece apertar sem explicação? Não é nervosismo, não é imaginação. É o seu espírito reconhecendo a urgência do que está sendo dito. Não tape seus ouvidos espirituais. O que está para acontecer será rápido como um raio. E somente quem estiver preparado poderá permanecer de pé. As revelações não são para assustar, mas para preparar. Padre Pio sofreu muito para que essas mensagens chegassem até nós. Não despreze esse sofrimento. Honre-o com sua fé. Muitos que hoje estão vivos verão com seus próprios olhos aquilo que as gerações passadas só leram nas Escrituras. Muitos que hoje duvidam se arrependerão amargamente. Você não precisa ser um deles. Você pode escolher hoje estar entre os que serão guardados, entre os que serão luz no meio da escuridão que vem. E a preparação começa agora, com cada decisão que você tomar a partir deste momento. E se eu te dissesse que hoje é o dia mais importante da sua vida espiritual, você acreditaria? Ou deixaria passar como mais uma mensagem entre tantas? Porque hoje há uma oportunidade que amanhã pode não existir mais. O céu está em movimento. As forças invisíveis estão em guerra e sua alma é o território que está em disputa. Não pense que isso é exagero. A cada minuto, milhões são tragados pela escuridão por causa da dúvida, da demora, da indecisão. Seus joelhos doem ao se ajoelhar, suas costas pesam ao tentar orar, seu coração parece cansado demais para acreditar. Isso é exatamente o que foi profetizado, que nos últimos tempos até os santos sentiriam o peso da batalha. Não é fraqueza, é sinal de que você está no meio da guerra espiritual mais intensa da história. Não lute sozinho. Fortaleça-se com o que foi deixado para você. Os sinais que Padre Pio revelou estão acontecendo. Para guiar aqueles que ainda buscam uma luz, liberamos o livro sagrado de Padre Pio, que está mudando vidas e curando almas. Se você precisa de um milagre urgente, baixe sua cópia no primeiro comentário fixado. Restam poucas. Talvez você esteja pensando, será que isso é mesmo para mim? Deixe-me dizer, se você ouviu até aqui, é porque é para você sim. Não duvide mais. Não adie mais.
Cada segundo de hesitação é um espaço que o inimigo usa para semear o medo, a dúvida e a paralisia. Não entregue o controle da sua vida espiritual para a dúvida. Tome posse agora da promessa que está sendo estendida para você. A chance de ser parte dos escolhidos está a um passo de distância. E se você soubesse que dentro de poucos dias as portas começariam a se fechar, que o que agora é acessível estará trancado para sempre, você hesitaria ainda? Cada segundo que passa aproxima o mundo de eventos que já foram previstos com lágrimas e dor. Padre Pio enxergou isso antes de todos, e mesmo com todo o sofrimento que suportou, seu maior medo não era o que aconteceria ao mundo, era o quanto as pessoas ignorariam os avisos. Olhe para dentro de si. Quantas vezes você sentiu um vazio que nada preencheu? Quantas vezes buscou consolo em coisas que só aumentaram a sensação de abandono? Não é seu coração que está fraco, é o mundo que está morrendo ao redor. Mas você ainda pode escolher viver. Não de qualquer jeito, não simplesmente sobrevivendo, mas vivendo com sentido, com propósito. Aqueles que escutam, aqueles que se movem agora, serão como tochas acesas em uma noite sem fim. As dores físicas que você sente hoje, esse peso nas costas, essa dificuldade para levantar da cama, não são apenas doenças da carne, são alertas da alma. Cada articulação que dói, cada suspiro que parece mais difícil de soltar, cada lágrima que cai sem que você perceba, são marcas dessa guerra invisível. A tristeza profunda que visita sem ser chamada, o cansaço que nenhuma noite de sono resolve, a ansiedade que lateja no peito, são sintomas espirituais de uma batalha muito maior do que os olhos podem ver. Não acredite no que o mundo tenta vender. Não há solução fácil. Não existe cura para a alma fora daquilo que é eterno. E é por isso que Padre Pio deixou um mapa, uma luz, uma saída. Não ignore isso, porque os dias que estão vindo serão sombrios como nunca se viu. Estamos vivendo os tempos em que o certo será chamado errado e o errado certo. Tempos onde quem falar de fé será ridicularizado, onde quem tentar ser justo será perseguido. Preste atenção. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. O mundo já começou a despedaçar-se em silêncio. E quando a queda for visível para todos, poucos saberão como suportar. Não ache que está sozinho no que sente. Há milhares que acordam com medo do amanhã, que veem seus filhos se afastarem da fé, que sentem suas famílias se desintegrarem lentamente, sem saber o que fazer. Você não é um caso perdido. Você é um chamado. É por isso que esta mensagem chegou até você. Deus não esqueceu seu nome. Padre Pio intercede pelos que ainda têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não permita que a dúvida apague a centelha que ainda queima em seu coração. Não deixe que o medo o paralise. O medo deve ser um sinal para agir, não para desistir. Se há temor em seu peito agora, saiba que é o Espírito reconhecendo a urgência. Muitos não sentirão nada. Passarão como zumbis por esta vida. Mas você sente. Você sabe, você ouve o chamado. Cada lágrima que cai agora é uma semente plantada no céu. Cada oração murmurada em meio às dores da solidão é ouvida como um grito nos corredores do trono de Deus. Não despreze seu sofrimento, não ache que ele é em vão. Padre Pio dizia que as lágrimas que ninguém vê são as que Deus mais valoriza. Você ainda sente saudades dos tempos em que a fé era mais simples, mais viva? Você se lembra dos olhos brilhando ao ouvir uma história santa, da esperança renovada em cada missa, do conforto que vinha do cheiro do incenso e do som dos sinos? Não foi ilusão, era real. E ainda é possível reencontrar essa fé. Mas é preciso decidir agora, porque os dias maus já estão às portas, e quem não estiver ancorado
será levado pela correnteza. E se eu te dissesse que a escolha que você fizer hoje vai ecoar na eternidade? Que sua decisão agora poderá proteger não só a sua vida, mas também a de seus filhos, netos, amigos? Não ache que é tarde demais. A misericórdia de Deus sempre chega antes do juízo, mas ela exige resposta. E essa resposta precisa ser dada agora, enquanto ainda é dia. Muitos zombaram dos avisos nos tempos de Noé. Muitos riram de suas palavras. Muitos disseram que era loucura, até que as portas da arca se fecharam. E então, era tarde demais. Você entende? Esta mensagem é sua arca. Este livro de Padre Pio é seu refúgio. Não espere que as águas do julgamento comecem a subir para tentar buscar salvação. Agarre agora o que Deus está estendendo a você. Padre Pio sofreu estigmas, sentiu na carne a dor que muitos ignoraram. Seus gritos silenciosos ainda ecoam para aqueles que sabem ouvir. Você sente isso no fundo do seu ser? Essa inquietação que não tem nome? Essa urgência que aperta o peito? Não é um acaso. É o próprio Deus soprando sobre você neste momento. Muitos anjos estão sendo enviados agora para marcar os que são seus. A marca não será visível aos olhos humanos, mas no mundo espiritual ela brilhará como fogo. Você será um desses marcados? Ou será contado entre os que deixaram passar a última oportunidade? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não duvide, não adie, não espere. Não ache que terá forças para resistir sozinho quando a verdadeira tempestade vier. Prepare-se agora. Arme-se com a luz da verdade antes que a escuridão se torne total. Em breve, aqueles que zombaram dos alertas procurarão desesperadamente por um fio de esperança, e talvez já não o encontrem. E você, que está ouvindo, já é diferente. Você já foi separado. Você já foi chamado. Não é qualquer um que escuta até aqui. Só quem carrega a centelha viva no fundo da alma consegue reconhecer a verdade quando ela é soprada com tanta força. Não pense que o sofrimento que está por vir será leve. Não será. Haverá dias em que o sol parecerá esconder-se. Haverá noites em que a terra gemerá como uma mulher em trabalho de parto. E quando esses dias chegarem, quem não tiver se firmado agora, quem não tiver preparado seu espírito hoje, dificilmente suportará. A solidão que você sente hoje é uma preparação. A dor que você enfrenta hoje é um fortalecimento. Não reclame das lágrimas. Elas são a prova de que seu coração ainda é de carne, não de pedra. Padre Pio sabia disso. Ele chorava não pelos seus próprios sofrimentos, mas pelos que viriam, pelos que ainda teriam a chance de ouvir e poderiam desperdiçar. Olhe para suas mãos agora. Veja as linhas gravadas nelas. Cada linha é uma história, cada marca é uma lembrança, mas também é um mapa que aponta para a eternidade. Você não foi criado para este mundo passageiro. Você foi chamado para algo muito maior. E quando a última trombeta soar, porque ela soará, só 2 tipos de pessoas existirão: os que estavam prontos e os que não estavam. Não há meio termo, não há desculpas, não haverá mais tempo para se explicar. Tudo se decidirá naquilo que você escolheu quando ainda havia luz. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Não hesite. O futuro que nos espera não será gentil, mas há proteção. Há caminhos secretos de luz que Deus revelou apenas para os seus. E esses caminhos estão escondidos nas palavras que poucos leem, nas promessas que poucos acreditam. Não perca o acesso a esses mistérios sagrados. Os avisos estão espalhados por toda parte, mas poucos têm olhos para ver.
O que chamamos de coincidência é, na verdade, o dedo de Deus apontando para nós, tentando nos acordar. Você sente quando o silêncio pesa mais do que o barulho? Quando o relógio parece parar em certos momentos e seu peito aperta como se algo invisível estivesse te chamando? Não é ilusão. São as últimas trombetas espirituais, soando para aqueles que ainda podem se levantar. E se eu te dissesse que há menos tempo do que imaginamos, que eventos que mudarão o rumo de tudo já estão sendo preparados nos bastidores do mundo? Há forças que se movem, há pactos sendo selados, e aqueles que não estiverem abrigados sob a proteção divina serão tragados pelo medo. Não se trata de teorias ou invenções. Padre Pio já tinha visto, e ele chorou por aqueles que, mesmo avisados, escolheriam ignorar. As profecias de Padre Pio falam de um tempo em que a fé seria testada como nunca antes. Um tempo em que as igrejas se esvaziariam, que os altares seriam profanados, que o nome de Deus seria usado como instrumento de escárnio. E se você já sente a frieza nos corações ao seu redor, saiba que é apenas o começo. Cada insulto à fé, cada zombaria contra os que ainda oram, cada ataque contra o que é puro, são sinais de que o relógio está próximo da última badalada. Você já sentiu medo de sair na rua? Já hesitou em abrir a porta ao ouvir alguém bater? Já teve aquela sensação de que o mundo ficou mais pesado, mais cruel, mais sem esperança? Essa sensação é real. É o espírito discernindo o que a razão ainda tenta negar. O mal não virá vestido de chifres e tridentes. Virá sorrindo, oferecendo facilidades, tentando acalmar as consciências para que ninguém perceba o abismo que se abre sob seus pés. Não espere que o medo se torne pânico. Não espere que a dor seja insuportável. Não espere que as lágrimas sejam seu último refúgio. Padre Pio deixou o caminho. E esse caminho não é largo, não é fácil, mas é seguro. Se você ainda consegue sentir algo ao ouvir essas palavras, é porque ainda há tempo para você. Ainda há chance de ser marcado entre os que serão salvos. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Não hesite. A oportunidade de ser protegido pode não se repetir. Você lembra das noites em que acordava com um pressentimento ruim? Dos sonhos estranhos? Daquela sensação de que algo espreitava nas sombras? Padre Pio falava que antes das grandes tribulações, Deus sensibilizaria os seus para que buscassem refúgio. E se você já sentiu isso, é porque está sendo chamado. Não fuja, não finja que é apenas cansaço. Essa inquietação é sua alma tentando alertá-lo. Em breve, os olhos verão o que o espírito já sente. E muitos desejarão ter tido mais tempo, mais coragem, mais fé. Mas o tempo não é controlado pelos homens. É Deus quem determina quando a última oportunidade será oferecida. E essa janela está se fechando mais rápido do que a maioria imagina. Cada batida do seu coração é um lembrete. O tempo é agora. Depois pode ser nunca mais. As cidades parecerão fantasmas. A natureza gemerá. A violência se tornará comum como o ar que respiramos. E aqueles que zombaram da fé chorarão, mas não encontrarão consolo. O que hoje ainda pode ser feito com facilidade, amanhã exigirá o dobro de coragem e o triplo de sofrimento. Por isso, a urgência. Por isso essa voz que fala direto ao seu coração agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Talvez você esteja sentindo seu peito apertado neste momento. Talvez suas mãos tremam um pouco sem que você entenda o porquê. Não é nervosismo. É seu espírito reconhecendo a gravidade do que está sendo dito. Não lute contra isso. Deus fala de maneiras que só os atentos compreendem.
Padre Pio pediu que suas mensagens fossem levadas até os que ainda têm fé verdadeira. E agora elas chegaram até você. As guerras que se espalham pelo mundo não são apenas conflitos de terra. São manifestações visíveis de uma guerra invisível muito mais feroz. A batalha pelas almas está no auge, e todo aquele que não se alistar na milícia de Deus será tragado sem piedade. Não há lugar para neutralidade. Não há espaço para indecisão. Ou você é luz, ou será engolido pelas trevas. A angústia que você sente, aquele desespero súbito que às vezes invade sem aviso, é o espírito tentando acordar a carne adormecida. Não ignore essa dor. Transforme-a em força. Transforme-a em decisão. Decida-se por Deus enquanto ainda pode ser chamado filho da luz. Porque muito em breve, os que hesitam serão confundidos, e os confundidos serão arrastados para onde não desejam ir. Muitos não querem ouvir estas verdades porque elas doem, porque obrigam a uma escolha, porque exigem coragem. Mas é justamente essa dor que salva. É essa consciência que desperta. É essa decisão que marca a diferença entre os que serão protegidos e os que serão entregues ao desespero. Padre Pio, com suas mãos sangrando de dor, escreveu cartas e profecias que foram escondidas do mundo. Agora elas vêm à tona, não como um aviso brando, mas como um grito rasgando o silêncio. E quem ouve esse grito precisa responder, precisa se mover, precisa agir. A neutralidade não salvará ninguém. O tempo dos templos lotados e corações vazios chegou ao fim. Agora, só aqueles que carregarem a fé no fundo da alma conseguirão resistir. Não adianta mais parecer crente. Não adianta mais palavras bonitas. O que contará será a verdade gravada na alma, e essa verdade começa com decisões que parecem pequenas, mas que no mundo espiritual são gigantescas. Padre Pio via a multidão de almas caminhando para o abismo, sem perceber, sem se importar. E isso lhe rasgava o coração. Você acha que está ouvindo isso agora por acaso? Você acha que é coincidência estar aqui neste momento? Não há coincidência na eternidade. Você foi trazido aqui porque seu nome foi sussurrado nos céus. Em breve, as portas da misericórdia começarão a se fechar, uma a uma. Cada oportunidade perdida será como um golpe contra a própria alma. Não se iluda achando que poderá esperar mais um pouco. O depois pode nunca chegar. A fé se constrói hoje. A salvação se decide agora. Muitos, ao ouvirem estas palavras, sentirão um desconforto que não saberão explicar. É a batalha interna começando. O espírito lutando contra a carne, a luz tentando vencer a escuridão que o mundo jogou sobre os corações. Se você sente isso, se o seu peito aperta, é porque você ainda é sensível ao toque de Deus. E isso é uma dádiva rara. Padre Pio revelou mistérios do Apocalipse que poucos conhecem. E agora, através deste livro digital, sua vida pode ser transformada por um milagre. Se você sente que não pode esperar mais, acesse o primeiro comentário fixado e permita que Deus fale com você através de Padre Pio. Feche os olhos por um instante e escute o que seu coração diz. Não os seus medos, não as suas dúvidas, não o ruído do mundo. Escute o que a sua alma está gritando. Ela quer vida, ela quer salvação, ela quer Deus. E Deus está chamando. Mas ele não força ninguém, ele convida, ele espera, mas não para sempre. Em breve, aqueles que desprezaram os avisos correrão em pânico, procurarão quem os alerte, quem os guie, mas os profetas terão se calado, e o tempo da escolha terá passado. Não seja contado entre eles. Hoje, você tem a chance que muitos implorarão em vão. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Não hesite, não deixe que o medo te paralise.
Deixe que ele te impulsione. Não permita que a dor te quebre. Deixe que ela te fortaleça. Não aceite ser mais um na multidão que caminha para o abismo sem saber. Seja um dos poucos que escutaram, que entenderam, que agiram. Há um instante, um momento invisível para os olhos, mas crucial para a alma, em que a porta entre a misericórdia e a justiça se fecha sem aviso. Esse momento está mais próximo do que você imagina. E aqueles que ignorarem os sinais clamarão por mais tempo, mas encontrarão apenas silêncio. O céu fala agora. Depois, só ouvirá quem já tiver escolhido ouvir hoje. Você já sentiu que algo se aproxima, mas não sabia dizer o quê? Como uma tempestade distante que ainda não molha a pele, mas já carrega o cheiro da chuva. Isso é o espírito percebendo antes que a mente aceite. Não despreze essa percepção. Ela é um dom. Ela é sua chance de se preparar antes que a chuva se transforme em dilúvio. Não espere que a dor bata à sua porta para acreditar. Não espere que a solidão se torne insuportável para buscar a companhia de Deus. Não espere que a doença consuma seu corpo para valorizar a saúde da alma. Padre Pio suplicou em lágrimas para que a humanidade não esperasse pelos chicotes da vida para dobrar os joelhos. E você, que sente esse incômodo agora, essa mistura de medo e esperança, é um dos poucos que ainda tem sensibilidade espiritual. Isso é raro, isso é precioso. Não desperdice. Cada chamado não atendido endurece um pouco mais o coração, e há um ponto em que o coração se torna pedra, um ponto sem retorno. Não ignore a inquietação que cresce dentro de você. Ela não é normal. Ela é um grito da sua alma, um grito de socorro, um grito que diz: acorde enquanto há tempo. Padre Pio já via essas almas adormecidas, caminhando como sonâmbulos para a destruição, e seu coração sangrava por elas. Hoje, o mundo quer anestesiar sua dor com distrações. Quer fazer você acreditar que está tudo bem, que basta sorrir, consumir, fingir, mas você sabe que não está tudo bem. Você sente isso. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando você finge força, lá dentro o espírito treme. E é porque a verdade pulsa mais forte do que as mentiras. Em breve, aquilo que hoje é apenas desconforto se tornará desespero para muitos. E aqueles que se prepararem agora serão como faróis em meio a um mar tempestuoso. Você quer ser um desses faróis? Ou será apenas mais um navio naufragado nas águas do medo? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não adie. Não finja que pode esperar. Quantos estão ocupados demais para se salvarem? Quantos dizem amanhã e descobrirão tarde demais que o amanhã nunca veio? Não seja contado entre eles, porque as lágrimas de arrependimento serão pesadas como pedras amarradas ao pescoço, e não haverá força humana capaz de arrancá-las. Se você pudesse ver o que Padre Pio viu, cairia de joelhos agora. O horror que ele contemplou é indescritível. A dor, a destruição, a solidão espiritual que assolará o mundo. E tudo porque muitos preferiram rir dos avisos em vez de se proteger. Você tem a chance de ser diferente. Você sente esse chamado ardendo dentro de você? Essa urgência quase física? Isso não é sugestão. É real. É Deus soprando no seu ouvido espiritual. Venha enquanto é tempo. A dúvida é a arma preferida do inimigo. Ele não precisa convencê-lo a negar Deus. Basta convencê-lo a adiar sua decisão. E cada adiamento é uma vitória dele. Olhe ao seu redor. Veja quantos estão ocupados demais para ouvir a verdade. Quantos trocam o sagrado pelo profano, o eterno pelo passageiro, a salvação por migalhas de prazer. Padre Pio sabia que o maior ataque nestes tempos seria contra a atenção. Manter as almas distraídas até que fosse tarde demais. Não espere.
Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Essa sensação de vazio que assombra muitos durante a noite não é normal. Não é apenas depressão. Não é apenas solidão. É o eco de uma alma que se afastou demais da fonte da vida. E quanto mais longe, mais frio, mais escuro, mais difícil de encontrar o caminho de volta. Mas você ainda pode voltar. Ainda há tempo. Ainda há uma mão estendida. Ainda há um mapa desenhado em lágrimas e sangue pelos santos e mártires que vieram antes de nós. Não recuse esse mapa. Não rasgue essa carta que chegou até você hoje, escrita com tanto sacrifício. Muitos ouvirão e zombarão. Muitos ouvirão e ignorarão. Mas alguns poucos ouvirão e mudarão. Esses poucos serão os pilares que sustentarão a esperança quando o mundo desabar. Esses poucos serão como tochas acesas em plena escuridão. E você foi chamado a ser uma dessas tochas. Padre Pio dizia que o maior milagre não é a cura física, mas a transformação da alma. E essa transformação começa com um sim dito no silêncio do coração, mas que ecoa no trono de Deus como um trovão. Você já disse seu sim, ou ainda hesita, esperando um momento mais conveniente. Não haverá momento mais conveniente, não haverá cenário mais favorável. Quem não decidir agora, decidirá pelas consequências. Você sente que não aguenta mais tanta injustiça, tanto sofrimento, tanto abandono? Deus também sente, mas Ele age através daqueles que dizem sim. Ele age através daqueles que não se acovardam diante do medo, mas o enfrentam com fé. O mundo está mergulhado na escuridão, como Padre Pio previu. Não ignore o chamado. O livro sagrado de Padre Pio já trouxe milagres para muitos. Se seu coração sente esse aperto, é Deus te chamando. Baixe sua cópia no primeiro comentário fixado e escreva Amém aqui nos comentários para receber sua bênção. Seus olhos estão sendo abertos agora. Você já não poderá mais dizer que não sabia. Você já foi marcado pelo chamado. Agora, a decisão é sua. E cada batida do seu coração, cada respiro que você dá, é um passo a mais em direção à eternidade, para a luz ou para a escuridão. O medo que você sente agora é bom. É um medo que salva. É um medo que desperta. Abrace-o. Deixe que ele te empurre para a direção certa, para os braços que nunca se fecharão para quem se aproxima com sinceridade. Não haverá mais tempo para lamúrias depois. Não haverá mais espaço para desculpas. Tudo será julgado com base no que foi feito enquanto ainda havia tempo. Este é o seu tempo, este é o seu chamado. Deixe que cada palavra que ouviu aqui seja uma marca em sua alma. Deixe que cada sensação que passou por você ao longo desta mensagem seja o lembrete de que você foi escolhido para ouvir algo que muitos não ouviram. E isso é graça, mas também é responsabilidade. Padre Pio já não está aqui em corpo, mas suas palavras ecoam mais fortes do que nunca, e elas ecoam agora dentro de você. Não silencie essa voz, não despreze esse toque, não desperdice essa chance. Você sabe o que é carregar um peso invisível? Aquela sensação de estar vivendo e, ao mesmo tempo, afundando? De olhar para o espelho e ver um rosto conhecido, mas com os olhos apagados, como se a alma tivesse se cansado de esperar? Isso não é normal. Isso é um sintoma espiritual grave. Padre Pio sabia e avisou que chegaria o tempo em que muitos andariam mortos por dentro, sem nem perceber. Esse tempo é agora. Essa angústia que lateja no fundo do seu peito, esse aperto que parece sufocar mesmo quando o ar é abundante, é o eco da guerra espiritual travada nas regiões que nossos olhos humanos não alcançam. E você foi chamado para não ser apenas mais um que afunda. Você foi escolhido para ser um sobrevivente, um guerreiro, uma luz. Se você sente que algo não está certo com o mundo, você está certo. Se você sente que as coisas estão se desintegrando rapidamente, você está enxergando. Não duvide do que sente,
porque ignorar agora é perigoso, mais perigoso do que qualquer crise política, do que qualquer guerra, do que qualquer pandemia. Ignorar o chamado espiritual é perder a única âncora que pode salvar você e os seus. Quantas vezes você pensou que talvez fosse exagero? Quantas vezes tentou acalmar seu coração dizendo, é só impressão? Quantas vezes ignorou aquela vozinha lá dentro pedindo, faça algo agora? Não ignore mais. Não negligencie o último sopro de alerta que chega até você. Padre Pio alertou que o maior castigo seria o silêncio de Deus para quem insistisse em fechar os ouvidos. Você ainda pode ouvir, você ainda sente. Isso já é um milagre. Muitos já estão cegos, surdos e endurecidos. Muitos já não sentem mais nada além do vazio. Não deixe que a sua alma seja mais uma perdida no deserto da indiferença. O que está vindo será implacável para os despreparados. O que hoje é apenas inquietação, será amanhã lamento. As dores que você sente no corpo, esse cansaço inexplicável, essas dores que não passam, essa insônia silenciosa, também são sintomas de um coração espiritual adoecido pela proximidade dos eventos finais. Mas há cura, há proteção, há abrigo, e ele está sendo oferecido a você agora, enquanto ainda existe a chance. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois, escreva, Amém. Hoje, Deus falou comigo. Não espere o último suspiro para clamar por socorro. Imagine perder a oportunidade de ser poupado porque estava ocupado demais com coisas pequenas. Imagine se arrepender amargamente, mas quando já for tarde demais para voltar atrás. Essa é a dor que Padre Pio via estampada nas almas que chegavam tarde à porta da salvação. Uma dor sem consolo, uma angústia sem cura. Você tem sentido ultimamente que o tempo parece acelerar? Que os dias voam, que o ano passa num piscar de olhos? Isso também é um sinal. É a aproximação do momento em que o eterno invadirá o tempo e não haverá mais barreiras entre o invisível e o visível. Muitos serão pegos de surpresa. Muitos não suportarão o impacto. Se você sente medo, ótimo. Significa que você ainda pode ser salvo. O verdadeiro perigo seria ouvir tudo isso e não sentir nada. A indiferença é o atestado de morte espiritual. E se você sente o coração bater mais forte, se sente as mãos suando, se sente o estômago revirar, é porque seu espírito ainda luta, ainda responde. Não ache que pode se esconder quando os céus se rasgarem e a terra tremer. Não haverá cavernas profundas o bastante, nem muralhas altas o suficiente. A única proteção será a marca da fé viva. Será o selo da obediência ao chamado. E esse selo está sendo oferecido a você agora. Você que sente que a solidão te cerca mesmo estando entre pessoas. Você que sente que a alegria parece escapar por entre os dedos. Você que sente que o peso do mundo repousa sobre seus ombros cansados. Você está ouvindo isso porque foi lembrado, porque foi escolhido, porque há ainda uma chance de reescrever seu destino eterno. Não pense que basta desejar o bem para estar salvo. O bem sem Deus é vazio. A bondade sem fé é apenas orgulho disfarçado. Padre Pio ensinava que só a fé viva, alimentada pela obediência e regada pelo arrependimento sincero, pode proteger uma alma na hora da grande tribulação. Se as igrejas parecem vazias e o mundo parece cada vez mais sem Deus, é porque as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Se você sente no peito um aperto inexplicável, um chamado que não se cala, saiba, é a última oportunidade de se posicionar. Não espere que o caos bata à sua porta para lembrar do que ouviu hoje. Não espere que o luto visite sua casa para buscar conforto no que foi negligenciado. Padre Pio via em suas visões famílias inteiras sendo separadas. Não pela morte física apenas,
mas pela morte espiritual. Você ainda pode salvar os seus. Você ainda pode ser o elo que impede que sua casa seja tragada pela escuridão. Mas é agora, não depois. Depois pode ser tarde demais. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O medo que sente agora é real, mas maior que o medo deve ser sua decisão. Você não está sozinho. Cada passo de fé que dá é acompanhado por anjos que torcem para que você escolha a luz. Cada oração que sobe é uma flecha disparada contra a escuridão. Os céus estão se movimentando. Há uma guerra acontecendo acima de nós, uma guerra pela sua alma. Você pode não ver, mas pode sentir. E a batalha é feroz. Não lutar já é perder. Não agir já é entregar-se. Padre Pio revelou mistérios que poucos entenderam, segredos que foram escondidos até este tempo porque o mundo não estava pronto. Mas agora o mundo está à beira do colapso. Agora a verdade precisa ser liberada, ainda que doa, ainda que assuste. Não se assuste ao sentir sua mente resistir. O espírito luta pela verdade, mas a carne quer conforto. Não caia na armadilha de buscar paz onde só há ilusão. A verdadeira paz é precedida pela verdade, e a verdade, às vezes, fere antes de curar. Padre Pio avisou. Agora, você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Cada batida do seu coração é um chamado. Cada lágrima que escorre sem explicação é uma intercessão do céu. Cada medo que aperta sua garganta é o Espírito gritando, haja agora. Não silencie esse grito. Você foi escolhido para ouvir o que muitos ignoraram. Você foi separado para carregar uma luz que poucos terão coragem de manter acesa. A responsabilidade é grande, mas o prêmio é eterno. E quando os dias finais chegarem, e eles chegarão, aqueles que hoje disseram sim serão cobertos pela mão protetora de Deus. Aqueles que hesitaram serão deixados à própria sorte. Essa é a realidade crua, dura, mas verdadeira. Você sente a gravidade desta mensagem? Você sente que seu coração bate diferente agora? Então, não resista. Deixe que essa verdade transforme você. Deixe que esta voz ressoe em sua alma, até que cada célula do seu ser grite: sim, Senhor, eu quero ser salvo.